Shadow Ouriço é um filho da puta do caralho. Eu, realmente, sou o Eggman criado por Stupid Theork. Capítulo 17 Sequestrado. Enquanto Vanilla, a coelha, e sua filha lutavam para se libertar das garras de Metal Sonic, e enquanto esta doutora Starline falava com Eggman, o verdadeiro Eggman, aquele que não era um robô, a mãe coelha não conseguia deixar de pensar em uma coisa. Ela deveria ter previsto. Tudo começou quando Eggman voltou para o QG da restauração, sem Sonic. Quando o outro perguntou por que ele veio sozinho, Eggman respondeu que a base para onde eles tinham ido estava de fato desprotegida, exceto por alguns Badniks, e que Sonic, sendo Sonic, disse a ele para voltar, pois ele já sabia como suas máquinas funcionavam e não precisava dele. No entanto, ter estado na presença de Eggman por um mês inteiro fez Valina perceber certas coisas que nem sua filha, nem a restauração não notaram quando ele voltou. Primeiro, Eggman tinha um sotaque totalmente diferente, em vez do que ele adotou. Parecia semelhante, mas simplesmente não era o mesmo. Segundo, seus olhos, embora ainda fossem de um tom de azul, estavam completamente frios e sem vida enquanto ele falava com eles. Isso, e parecia que eles tinham um leve tom vermelho neles. Terceiro, e mais importante de tudo, seu braço esquerdo, o que ele quebrou uma semana atrás lutando contra Shadow, e apesar de Eggman ter certeza de não movê-lo, estava completamente bem. Ela saberia. Creon tentou o inverso do truque para ir com Sonic. Foi por isso que ela não foi pega completamente desprevenida quando Eggman socou Knuckles com que deveria ser um braço quebrado e com força suficiente por trás do ataque para fazer a Equidna voar. Ela ainda não conseguiu fazer nada quando ele agarrou ela e Creon e fugiu com eles. No entanto, ela era apenas uma dona de casa, não uma heroína. O que aconteceu depois, entre a captura deles e a chegada deles ao que ela imaginou ser Angel Island, ela não se lembrava bem, apenas que no meio do caminho o falso Eggman voltou à sua forma real, um ouriço robótico de cor azul que ela reconheceu imediatamente. Metal Sonic. Eventualmente, o robô, que havia abandonado seu disfarce de Eggman para voar para longe, chegou ao seu destino, Angel Island.
que atualmente era uma base militar coberta de tempestade cercada por uma verdadeira armada de dirigíveis e protegida por torres, com uma estátua de Eggman quando ele era magro, gordo e maligno no centro. O resto o leitor já sabe. Uma ameaça impressionante, típica do grande Eggman. Infelizmente, para fazer isso, primeiro você terá que chegar a Angel Island, doutor. Starline riu antes de cortar a transmissão e se virar para eles. Quanto a você, eu não tenho que me reintroduzir, nem repetir porque você está aqui. No entanto, sinto-me compelido a dizer o que quero fazer. Deixe-nos ir, seu malvado. Starline resmungou. Não antes de conseguirmos o que queremos. O que, exatamente, é o que você quer? Vanilla disse. Se ela tivesse conseguido, e apesar de sua natureza geralmente gentil, ela teria adorado bater na cabeça do ornitorrinco com uma panela. Eggman estava se esfregando nela, mas felizmente de uma maneira relativamente boa. Veja bem, apesar do que eu disse ao pobre Eggman de mente confusa, eu não sou apenas uma fã dele, nem uma mera cientista. Eu também tenho vários doutorados em História, Ciências Gerais e Terapia, que se tudo correr bem, será usada para curar Eggman de sua condição. Ora, usar a Esmeralda Mestre e uma sessão de terapia de eletrochoque para curar Eggman de sua condição, é claro. Starline disse alegremente. Usando a Esmeralda, seríamos capazes de canalizar ainda mais eletricidade para o cérebro de Eggman. Isso fritaria o cérebro dele. Vanilla exclamou, com raiva e medo, não apenas da possibilidade de Eggman ser eletrocutado até a morte ou se tornar um vegetal, mas também da chance ainda menor, mas ainda possível, de ele se tornar mal novamente, ou pior. Isso seria para um homem simples, mas Eggman, e por extensão sua cabeça magnífica, é feito de material mais resistente, como seus muitos anos lutando contra Sonic e sobrevivendo a explosões a queima-roupa, quedas de várias centenas de pés e sendo esmagado por toneladas literais de metal podem atestar. E lutando contra Shadow, uma arma biológica, até parar. Metal Sonic entrou na conversa. Mesmo que aquela paródia ainda mais repugnante tivesse inibidores na época, o médico não só conseguiu quebrar sua mão, mas também permanecer em capacidade de luta quase total, com apenas seu braço esquerdo quebrado. E se isso falhar? Vanilla perguntou. E se, mesmo depois de tudo isso, ele se recusar a se tornar um vilão novamente? Então mudaremos para o plano B. Matar o Dr. Eggman com poder de fogo suficiente para destruir uma cidade, e então usar o que sobrar mais algumas modificações, combinadas com o poder da Esmeralda Mestre, para trazê-lo de volta ao seu gênio, eu maligno. Starline respondeu, dando de ombros indiferentemente. Seria uma misericórdia, considerando seu status atual como um palhaço musculoso que não quer seguir seu sonho de conquistar o mundo, de novo. Não. Creon gritou. Você não pode matar Eggman, ou torturá-lo. Ele é uma boa pessoa agora. Silêncio, Creon. Vanilla disse à filha, embora estivesse horrorizada com o que esse ornitorrinco havia planejado para o Eggman reformado. Criança, é exatamente por isso que o mataríamos ou torturaríamos, para trazê-lo de volta ao, ironicamente, bom caminho da vilania. Eu também não gosto do plano secundário, mas faria qualquer coisa para trazer o doutor de volta. Metal Sonic disse. Mesmo que isso envolva matá-lo e então cloná-lo de volta profanando seu cadáver. Se eu puder interromper. Disse uma voz. Era um robô vermelho e redondo com olhos azuis, acompanhado por um quadrado. Só de olhar, e no caso do vermelho ouvir, os dois, Vanilla já sabia que o vermelho era um mordomo de algum tipo, a máquina amarela era estúpida, com ela se perguntando em voz alta se ele tinha um Xing para acariciar. Ela pensou que Sonic os havia mencionado antes, Cubot ou Bot, lacaios pessoais de Eggman ou algo assim.
Clonar Eggman não seria um pouco insultuoso para sua imagem? Quero dizer, claro, ele poderia agir como o gênio do mal que todos nós conhecemos e amamos, mas o clone não seria realmente Eggman, apenas um bem clone. O cara do clone pode acabar sendo bom também. Kubot apontou, mas apenas Vanilla e Creon prestaram atenção ao que ele havia dito. Esse é um risco que estamos dispostos a correr. Metal Sonic murmurou, de fato não ouvindo o que o robô quadrado acabou de dizer. Contanto que o traga de volta, Vanilla, confusa com o silêncio do robô e a maneira como ele olhava pela janela próxima, torceu a cabeça para ver o que o assustou, e seus olhos se arregalaram. Lá, pela grande janela da sala, todos eles podiam ver, aproximando-se da ilha flutuante lentamente, mas seguramente, uma aranha gigante e metálica com 4 pares de grandes ventiladores verticais em seus lados, e Eggman, Sonic, um ouriço prateado e alguém com uma máscara em pé em sua cabine de cabeça. E mesmo que a aranha ainda estivesse longe da ilha flutuante, Vanilla podia discernir algo no rosto de Eggman que parecia raiva. Ela também viu que parecia ser o dirigível da restauração, aparentemente um navio de guerra reaproveitado da antiga frota de Eggman. Tails havia dito a ela, à distância, mas ela não prestou muita atenção, pois estava tão longe que ela só sabia que estava lá porque se movia. Uma infinidade de perguntas invadiu a mente de Vanilla. Como Eggman construiu aquele monstro tão rápido? Quão rápida a máquina tinha que ser para alcançá-los tão rapidamente? O que eram aqueles dispositivos parecidos com trilhos em seu queixo? E por que Eggman estava mirando-os na ilha? Uma das naves pairando ao redor da ilha se aproximou da aranha em uma manobra de interceptação, enquanto a aranha, vendo-a se aproximando, moveu sua cabeça para longe de seu alvo original e em direção a ele. Bem, parece que o chefe ainda é mau e malvado, exclamou alegremente Kubot, burro demais para ver que os outros estavam chocados e confusos com essa reviravolta. Quero dizer, quem mais construiria um gigante voador? Qualquer arma que a aranha tivesse era poderosa o suficiente para não apenas aniquilar completamente uma nave maior do que ela, mas também sacudir toda a ilha flutuante. O tiro atravessou a nave e continuou até atingir a massa flutuante. Aranha com armas superpoderosas nela. Longe, sem ninguém na ilha saber, mas cercado por Mobias que logo ficariam parcialmente surdos. Um certo Equidna gritou de pura raiva quando viu sua casa sendo atingida por uma tarântula de 24 metros.